E aí, pessoal, beleza? Vamos começar a resolver agora a lista 4. Eu vou resolver da lista 4 o exercício 1 e 2 de uma vez, porque na hora de subir os vídeos lá para o YouTube, ele não está deixando subir mais do que 10 vídeos. Então, eu vou gravar duas aqui de uma vez para dar a cota certinho, que eu tenho que subir o exercício 5 da lista 3 ainda, né? Beleza? Então, vamos lá. Essa lista, a lista 4, o Pedro Paulo separou alguns exercícios a respeito de porcentagem e continuando as ideias de proporções com as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Tá? Então vamos lá mais um pouco. Vamos copiar aqui o exercício 1. Vamos copiar aqui o exercício 1. Tá aqui. Daqui a pouco eu pego o 2. Exercício 1. Vamos começar. Primeiro problema. O cara diz o seguinte aí. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre a resistência e o comprimento, dada a mesma seção transversal. Então, você mantendo a seção transversal, resistência e comprimento têm uma relação. A resistência e a área, dado o mesmo comprimento. O comprimento e a área da seção, dada a mesma resistência. Então, ele mantém uma constante e estuda as outras. Certo? Essa é a ideia. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica, utilizando as figuras seguintes. Então, imagina aí. Imagina que você tem um condutor. Esse condutor tem uma área A e um comprimento L, cuja resistência é R. Tá? Então, essa é a área do fio que entra, né? A resistência dele é R e o comprimento dele é L. E aí ele pensando no seguinte, olha só o que aconteceu aqui. Ele dobrou, observe que ele pegou um comprimento L, área A, resistência R. Aqui o que aconteceu? Ele manteve a mesma área, dobrou o comprimento, observe que ele dobrou o comprimento. E o que aconteceu com a resistência? Ela foi multiplicada também por 2. Então, se eu dobrei o comprimento e a minha resistência também dobrou, as duas aumentaram na mesma proporção. Então, aqui você pode perceber que essa primeira relação aqui, ela foi direta. Essa primeira relação foi direta. Certo? Agora, na outra relação, o que está rolando aqui na outra relação? Ele dobrou a área, manteve o comprimento constante, e o que aconteceu com a resistência? Então, vamos ver? Então, eu dobrei a área, porém a resistência foi feita o quê? Dividida por 2. Então, dobrei a área, porém a resistência foi dividida por 2. Então, essa aqui é a inversa. Uma aumentou, a outra diminuiu. Agora, na outra relação, dobrei a área, dobrei o comprimento, e o que aconteceu com a minha resistência? Observe o que aconteceu com a minha resistência. Ela permaneceu a mesma. Então, se eu dobro a área e dobro o comprimento e a minha resistência permaneceu a mesma, significa que elas são diretas. Nesse caso, você dobrou uma e dobrou também a outra e não aconteceu nada. Se fosse o contrário, poderia ser considerado como sendo inversa, mas eu dobro uma, a outra dobra também, não acontece nada. É aquela mesma ideia de você pegar assim, vamos supor, eu tenho 10 gramas
Dentro de 10 gramas cabem, sei lá, 10 gramas de alguma coisa cabem 5 quantidades, não sei de quê. Se eu dobrar de K, multiplicar por 2, 20 gramas, e dobrar de K seria 10 quantidades. A proporção foi mantida, então elas são diretas, tá certo? Então aqui também seria direta, beleza? Aí ele continua. As figuras mostram que a proporcionalidade existente entre as resistências R e o comprimento, que é o primeiro aqui, né? Resistência R e o comprimento, manteve a área constante, é direta. Resistência R e a seção transversal, ela é inversa, que manteve o comprimento. Agora ele vai manter a resistência constante. E entre o fio, entre o comprimento L e a área da secção, são o quê? Direta, inversa, direta. Então vamos caçar ela aqui. Direta, inversa, direta. Beleza? Seria a letra C. Tudo bem? Bem de boa também, né? Já a questão número 2, vamos ver o que a questão número 2 fala. Vou pegar a 3 aqui também. Questão número 2. A questão número 2 diz assim: o estado de qualquer substância gasosa é determinada pela medida de 3 grandezas: o volume, a pressão e a temperatura. Para os chamados gases ideais, o valor do quociente PVT é sempre constante. Então, gases ideais, esse cara aí é constante. Considere um reservatório que está cheio de um gás ideal. Sem vazar gás, realiza-se uma compressão do reservatório, reduzindo-se o volume pela metade, e ao mesmo tempo uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Considere os momentos P0 e P1 como a pressão do gás no reservatório antes e depois do procedimento descrito. Qual que é a relação entre P0 e P1? Vamos lá. Se você pensar aqui no início e aqui no fim, o que acontece com essas coisas? No início era um P0, um volume V. Desculpa, gente. Deixa eu só desligar aqui. P0V sobre um T. E no fim era um P1. O que aconteceu com o volume? Esse volume que era V, ele foi reduzido à metade. Então seria V sobre 2. E a temperatura foi quadruplicada. Então seria 4T. Como esse quociente ele sempre é constante, então no início e no fim esses quocientes são a mesma coisa. Portanto, esses quocientes são iguais. Certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui P0 vezes V sobre T é igual. Eu vou conservar a primeira aqui, que está dando P1 vezes V sobre 2, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 4T. Vamos ver o que dá para simplificar. Esse V com esse V dá para simplificar. Esse T com esse T dá para simplificar. E aí sobrou o quê? Do lado esquerdo nós temos P0 é igual a P1 sobre 8. Então, P0 é igual a P1 sobre 8. Não tem nenhuma dessa, né? Espera aí, deixa eu analisar. Aqui. Beleza. P0 é igual a P1 sobre 8. Se eu multiplicar cruzado, P1 é 8 vezes P0. Então, estaria aqui, né? Estava analisando alguma outra aqui. Mas o que é interessante de pensar nisso? Olha só. Se você imaginar, observar essa expressão aqui, você tem esse quociente. Se você analisar, por exemplo, a pressão desse com a pressão desse, volume desse com volume desse, temperatura desse com temperatura desse, olha o que está acontecendo. O volume foi dividido ao meio, então são grandezas, se você analisar na mesma proporção, tá vendo?
do lado esquerdo, do lado direito está numerador. Lembra que lá no começo, quando a gente falou, que quando você tem variáveis que estão no numerador, essa com essa são diretamente proporcionais. E se tivesse assim, essa com essa são inversamente proporcionais. Importante a gente lembrar disso, porque, vamos supor, se eu digo que P vezes V sobre T é uma constante, a pressão seria o quê? Seria a constante vezes T sobre V. Olha só, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional ao volume. O que isso significa? Que se eu aumentar a temperatura, a pressão também vai aumentar, certo? Se eu aumentar o volume, a pressão vai diminuir, porque eles são inversamente proporcionais. E se eu aumentar muito a pressão, o volume vai diminuir. Quando eu aumento um, o outro diminui. E assim por diante. Tá? Só um comentário aí, beleza? Eu vou pausar esse vídeo aqui, que aí eu já fiz duas, né? Para depois fazer o outro.